Olá pessoal, sou Priscila Oliveira e vocês já me conhecem do episódio 21 e da série Coletivos episódio 6. Hoje estou aqui para apresentar Dilma Ângela da Silva, coordenadora pedagógica da EMEI Monteiro Lobato e também mestre em educação pelo Mackenzie. Dilma nos convida a pensar a interação entre as crianças das escolas de educação infantil da região central da cidade de São Paulo, na utilização e práticas poéticas do espaço público. Através de uma descrição imagética, nos narra a cidade paulicéia de Mário de Andrade, ao trazer o cotidiano conflituoso da quarta maior metrópole do mundo. Afinal, nesta cidade tão grande, onde estão as crianças? Quais experiências proporcionamos às crianças, além dos muros restritos e institucionalizados das escolas? Quais relações possíveis podemos tecer com as crianças na metrópole? O convite à reflexão parte de sua dissertação, onde os cortejos realizados no território educativo das travessias, na região central, possibilitam conexões entre as crianças na e da cidade. Arte, cultura, brincar e caminhadas são traquejos poéticos que promovem encontros e desencontros, dando visibilidade às criações e existências infantis das crianças. Dentro de um olhar e uma inteireza de ser e existir, as crianças nos dizem de corpo inteiro que ainda existe amor em SP. Com vocês, Dilma. Olá, eu sou Dilma Ângela da Silva, coordenadora pedagógica da EMEI Monteiro Lobato, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural GPense pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Venho aqui compartilhar com vocês algumas ideias sobre as caminhadas cortejos realizadas pelas EMEIs da região central de São Paulo, especialmente o Cortejo do Boi, que foi objeto da minha pesquisa de mestrado pela Universidade Mackenzie, em que acompanhei no ano de 2019 um grupo de crianças em suas caminhadas cortejos. Sendo um dos meus objetivos a análise das percepções e as experimentações das crianças durante o processo de construção dessas proposições que provocam pensar as relações das cidades com as crianças. Ao longo do meu relato, vocês irão perceber que me refiro às crianças utilizando nomes de pedras preciosas, com o objetivo de preservar suas identidades. Bora cortejar essa prática? Em São Paulo, no Velho Centro, mais um já nasce. Entre muros, prédios e arranha-céus, cada canto da cidade vai se modificando, conforme os acontecimentos de um dia comum vão surgindo. As lojas vão se abrindo e o comércio informal vai tomando conta do cenário dessa cidade, que parece que não para nunca. Lentidão aqui somente é provocada pelos congestionamentos que estão por toda parte. Cidade plena de contradições, polissêmica. Carros, buzinas, passos apressados, caras sérias, olhares ao celular, pessoas que se esbarram na rua, pessoas em situação de rua, baladas, assaltos, plural, desigual, selva de pedra, cinza, crack. Entre tantas contradições, mais uma que se revela diante dos olhares dos passantes, que ao menos por um segundo tem alterado a sua relação com o cotidiano apressado e pouco atento ao outro. Uma escola de educação infantil se abre mediando encontros na e com a cidade, propondo cortejos poéticos como conexões entre as crianças e a comunidade, por meio da brincadeira, da cultura e da arte. Na potência do brincar exploratório e na convergência do brincar e da cultura, o brincar é uma experiência estética, onde as crianças experimentam viver criativo, mobilizam sensações, emoções e produzem conhecimentos. Como expresso no relato de uma das crianças, Onyx Negro, que ao sair para brincar no parque parou em frente ao laguinho de carpas. Estava concentrado, quase hipnotizado, observando o movimento da água, quando a professora perguntou se não iria brincar. E ele muito seriamente respondeu: "Eu estou esperando a Yara." Esta ação nos dá pistas sobre o papel importante das professoras como mediadoras entre o potencial corporal expressivo da criança, o lúdico, as caminhadas e os cortejos como práticas que vão além de um passeio pela cidade, pois suas proposições revelam que a ação das professoras contém um planejamento que considera as necessidades das crianças e a interlocução com elas e com o que é próprio das culturas infantis. Afinal, para o grande cortejo acontecer, muitas proposições são mediadas pelas professoras e construídas com as crianças. O cortejo traz em si esse potencial lúdico e brincante, em que se exercita um estado de presença e disponibilidade. Caminhar, cortejar, quantas possibilidades de ver o mundo esse exercício de estar na cidade pode nos revelar. O grupo vai cruzando ruas e avenidas, transformando o espaço e por um instante a cidade se modifica. Com riso fácil, gargalhadas e gestos de afeto, surgem assim grupos de crianças, encaminhadas pela cidade.
As pessoas param, sorriem, fotografam, ajudam na travessia. Alguns motoristas mais apressados se aborrecem com o trânsito que ficou mais lento. Mesmo assim, lá vão elas cortejar Sampa, verem e serem vistas na e pela cidade. Nessa fissura que se abre com a passagem do cortejo, as crianças reinventam o habitual, pois criam uma brecha entre o cotidiano caótico da paisagem e de seus passantes, conferindo um teor poético aos cortejos não só como prática educativa, mas como diálogo poético com a metrópole que recebe essas intervenções. Mas afinal, o que são os cortejos protagonizados por crianças pequenas e professoras das escolas públicas da região central de São Paulo? Do que se trata toda essa movimentação cortejante que agita o velho centro de São Paulo com brincadeiras, sorrisos, cantos, danças e desenhos infantis? O vocábulo cortejare ou cortejar significa fazer a corte, galantear, um gesto atencioso e de amabilidade. Observamos ainda o significado da palavra cortejo relacionado aos folguedos e às festas populares de rua como o maracatu e o bumba meu boi. No caso do cortejo realizado pelas crianças e professoras das EMEIs da região central de São Paulo, cortejar significa namorar a cidade, se deixar encantar pela infância, promover o encontro. O gesto se assemelha a uma relação dialética na qual o cortejo é uma ferramenta que possibilita experiências de articulação e reflexão do conhecimento da criança na e da cidade, sendo essas ações importantes para dar visibilidade às crianças e à sua presença no território gerenciado pelo adulto. Nesse contexto, as caminhadas cortejos são práticas culturais infantis que vêm se constituindo como ações poéticas e coletivas, realizadas pelas EMEIs Armando de Arruda Pereira, Gabriel Prestes, Patrícia Galvão e Monteiro Lobato, unidades educacionais que, juntamente com o coletivo Entusiasmo, constituem o território educativo das travessias, ambas na região central de São Paulo. Abrindo suas portas, as escolas buscam uma articulação com seu território e com a diversidade, estreitando laços de colaboração e partilhas de saberes. Há muitas definições para a cidade, porém procuramos abordá-la como espaço e lugar que abriga inúmeras temporalidades e sentidos, que possibilitam as crianças se desenvolverem e se relacionarem. Contraditoriamente, a cidade, como resultado da ação humana sobre a natureza, também se caracteriza como espaço de restrição e segregação. Cortejar a cidade, se lançar em sua conquista, se enamorar. Eis a proposta das práticas de cortejo que procura impregnar de sentido seus territórios, seus lugares, com a presença das crianças que afetam e são afetadas pelo cotidiano da cidade. Vejamos alguns relatos das crianças ao explorarem a praça que fica no entorno da escola. Isso é muito legal. A gente consegue pôr a cor que a gente quer, diz Jasper Vermelho. E a praça fica muito colorida, responde Ônix Negro. A gente gosta de brincar na praça porque é muito divertido, replica Rubi. Nós ficamos mais próximos da natureza, reforça Metrino. Tem carro de polícia, eu gosto de ver, diz Olho de Tigre. Tem saci na praça, nós capturamos ele essa semana, mas já soltamos, diz Rubi. As infâncias são plurais, assim, ao pensar as infâncias na contemporaneidade nos grandes centros urbanos, abre-se um leque de diversidade e, nesse contexto, as escolas de educação infantil tornam-se um importante equipamento para o desenvolvimento das infâncias. Segundo o Fundo das Nações Unidas para as Infâncias, a maior parte das crianças vive em centros urbanos. A urbanização tem se ampliado nas últimas décadas. Entretanto, esse crescimento não vem acompanhado de criação de condições de igualdade, o que pode ser notado na forma como a cidade se organiza e evidenciado nesse período de pandemia. Tampouco foi assegurada a elaboração de políticas públicas pensadas a partir do ponto de vista das crianças. Ressaltamos, assim, o caráter político dos cortejos, pois eles lançam luz na necessidade de se presentificar as crianças no cenário urbano como cidadãs de direito e de pensar a cidade de outras maneiras e sob outros pontos de vista. Dessa forma, os cortejos se caracterizam como manifestações que reivindicam o uso dos espaços da cidade como direito às crianças, para além da lógica mercantilista e adulto-centrada. Assim, ações poéticas como caminhar, cortejar a cidade com as crianças, com seus corpos brincantes, podem ser prenúncio para uma forma mais criativa de ocupar os espaços, impregnando de sentidos outros, rompendo assim com a ideia de fragmentação e mercantilização do espaço, abrindo brechas para experiências sensíveis que envolvem trocas simbólicas com diferentes culturas e com a própria cidade, acreditando, enfim, na potência das crianças como produtoras de cultura. Assim, reafirmamos a singeleza das palavras de Ametista e Jaspe Vermelho que julgamos contemplar pontos importantes a respeito do caminhar, cortejar e perceber a cidade por meio de conexões entre a escola, o brincar e a cultura. As pessoas pedem para ir lá fora,
diz a Ametista se referindo ao cortejo do boi e a razões de levá-lo para a rua. A rua se junta com a escola. O boi vai para a rua e para a escola também, responde Jaspir Vermelho. Na experiência de construção dos cortejos, a criança transcende a realidade. Como um poeta, ela inventa, apura os sentidos, confabula, mergulha no fazer criativo que vasculha seu pensamento e o seu coração.